Para que possamos curso online. Como contradizer a Bíblia como Rodrigo Custódio? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série de refutações ao canal Para que possamos, famoso puta que pariu segundo a sua própria sigla, que identifica o canal PQP. E hoje eu quero comentar o último vídeo do Rodrigo no seu canal, que é um curso online sobre como escrever como Ellen White, que foi assim um dos conteúdos mais patéticos que eu já vi em toda a minha vida. Rodrigo, ele pretende assim identificar tipo uma estrutura básica do pensamento da Ellen White, escrever qualquer bobagem de acordo com aquela estrutura básica e tipo assim pretender falsear afirmações que parecem ser de Ellen White assim plausivelmente, mas que são heréticas, erradas e ruins e blá blá blá. Bem cringe, como se fala assim na linguagem atual, né? Para quem não entende o que é cringe, é vergonha alheia, tudo bem? Seja como for, eu estou aqui disposto a reagir a um trechinho desse conteúdo, onde o Rodrigo passa a fazer uma introdução antes dele dar o curso sobre como você escrever igual Ellen White. Ele passa a falar assim, um pouquinho sobre supostas contradições nos escritos de Ellen White. Dá uma olhadinha aí. Vamos então falar sobre a literatura. Vamos falar um pouco sobre as contradições de Ellen White. Vamos usar alguns textos dela para isso, ok? Então, alguns textos simples, tá? Esses textos são só alguns que nós vamos mostrar hoje, mas são um nível bem iniciante. Eu falo assim, a nível, para quem é adventista, conhece essa linguagem, é nível rol do berço, tá? Então vamos lá. Deus ou um anjo fechou a porta da arca de Noé. O que você acha? Vamos lá. O que Ellen White disse? Anjo fechou a porta. Um anjo é visto pela multidão zombeteira, descendo do céu, vestido com um brilho como um relâmpago. Ele fecha aquela enorme porta externa e segue seu curso ascendente para o céu novamente. Isso ela escreveu Spiritual Gifts, volume 3. Depois, ela mesma, ela vai um pouquinho mais para frente, você percebe que é 1890 agora. Ela fala, Deus fechou e somente Deus poderia abri-la. Patriarcas e Profetas, 98, a página 98, escrito de 890. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte, Gênesis 7,16. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Então, logo de cara, você já percebe dois momentos, contradições. Contradições dentro do texto dela e contradições com a Bíblia. Nós estamos falando de contradição não, ela se contradiz com a Bíblia somente. Ela constrói uma contradição dela mesma e da Bíblia. Agora, para você saber quem fechou a porta, você abre a Bíblia e lê. Aqui, Gênesis diz, foi o Senhor que fechou a porta. Muito bem. Ela diz que foi um anjo, e ela diz que o anjo fechou em 1864, depois ela diz que Deus fechou em 1890. Então, uma coisa básica, você não precisa de uma revelação divina, você não precisa de um anjo ajudante, você não precisa de nada disso para inventar que um anjo fechou a porta. Basta você abrir a Bíblia e ler, basicamente. Mas, se foi um anjo ou se foi Deus, ela mesma se contradiz nos mesmos escritos dela. Tá? Então esse é o primeiro exemplo. Volto a dizer, isso aqui é nível rol do berço. Tá? Aqui você não precisa nem ter teologia para chegar à conclusão simples dessa. Okay? Vamos lá para a próxima. De novo, ao tentar Jesus, será que Satanás afirmou que ele era o anjo, né? Ser o anjo que salvou Isaac da morte? Poxa, Satanás salvou Isaac da morte. Então foi Satanás que segurou o braço de Abraão? Foi isso que aconteceu? Vamos lá, Ellen White está falando que sim. Assim que o longo jejum de Cristo começou no deserto, Satanás estava próximo com suas tentações. E ele tentou fazer Cristo acreditar que Deus não exigia que ele passasse pela abnegação e pelos sofrimentos que ele havia antecipado. Ele, Satanás, também afirmou
que foi o anjo que deteve a mão de Abraão quando a faca foi levantada para matar Isaac. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 273. Eu quero que você repense aí com relação à sua memória, onde está escrito na Bíblia que Satanás segurou o braço de Abraão para impedir que Isaac fosse imolado. Você não pode ler a Bíblia de capa a capa e não encontrará nenhuma evidência que valide essa suposta conversa entre Cristo e Satanás. Isso só saiu da cabeça de Ellen White. Está aqui mais um exemplo. Eu nem chamo isso de contradição, eu chamo isso de heresia logo, tá? Porque isso cria uma situação tão absurda, porque Deus pede para Abraão levar Isaac até o monte e sacrificá-lo. Foi esse o pedido de Deus. Aí Deus chega e pede para Satanás segurar o braço de Abraão. Para pensar num absurdo disso. Pensa num sermão dentro da igreja adventista apresentando esse cenário. Mas, como eu disse anteriormente, a igreja adventista diz que ela é o espírito de profecia. Que esses escritos aqui são os escritos que foram enviados por Deus. Pois então, meus amados irmãos e irmãs, aí você vê Rodrigo Custódio em toda a sua glória, argumentando que existem contradições nos escritos de Ellen White. Por exemplo, foi Deus ou foi um anjo que fechou a porta da Arca de Noé? E lá em 1864, Ellen White falou que foi um anjo. E depois de algumas décadas, em 1890, ela falou que foi Deus. Mas a Bíblia já responde isso em Gênesis capítulo 7, verso 16, dizendo que foi o Senhor, foi Deus. E aí, isso implica uma contradição interna na obra de Ellen White, que ora afirma que foi um anjo que fechou a arca, ora afirma que foi Deus, e uma contradição da Ellen White com a Bíblia, porque em algum momento ela afirma que foi um anjo, e a Bíblia afirma que foi Deus que fechou a porta da Arca de Noé. Nem sei se eu falei Arca da Aliança aí no outro exemplo, tá? Peço desculpa. Mas beleza, tá aí a argumentação do nosso amigo Rodrigo Custódio. Vamos comentá-la antes da gente entrar na discussão lá sobre Isaac, Abraão e Satanás? Vamos lá, vamos começar a nossa avaliação. Bom, se o Rodrigo Custódio, então, entende que quando você afirma que um determinado evento foi feito por um anjo, e depois você afirma que aquele mesmo evento que você fez referência como sendo feito por um anjo, na verdade foi feito por Deus, isso implica em uma contradição, beleza? Então, vamos avaliar se a Bíblia contém esse mesmo tipo de contradição? E aí eu chamo vocês ao estudo da Palavra de Deus. E nós vamos tratar com o primeiro texto da Bíblia que fala a respeito de anjo, que é Gênesis capítulo 16, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 14, para entender todo o contexto, e nós vamos já identificar uma coisa muito interessante. E é legal que esse texto que a gente vai ler seja o primeiro texto da Bíblia a falar do assunto, porque assim a gente já percebe que o Rodrigo Custódio, ele não começou a estudar esse tema nem, tipo assim, no primeiro texto que fala a respeito dele na Palavra de Deus. Ou seja, o Rodrigo não faz a menor ideia do que ele fala em relação a esses assuntos, mas nós esclarecemos para você, tudo bem? Então vamos lá. Gênesis capítulo 16, do verso 1 em diante, a Palavra de Deus diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai.
Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está em tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora, humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê, pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Bared. Veja que nesse texto, que é o primeiro texto da Bíblia que fala a respeito do anjo do Senhor, Agar tem um encontro com o anjo e depois ela atribui esse encontro a um encontro com Deus, a quem ela invoca o nome e diz: tu és o Deus que vê. Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? E é interessante que quando o anjo fala com ela, ele diz no verso 11, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. E veja, quem é que estava ali acudindo Agar na sua aflição? Era o anjo do Senhor, e aí depois isso se atribui ao próprio Senhor. Então, na primeira aparição de um anjo no texto bíblico, você já tem a ideia de que aquilo que o anjo faz é aquilo que Deus faz. Inclusive aqui podemos evocar a discussão do anjo do Senhor ser o próprio Cristo e assim ser divino, ser Deus, não meramente uma criatura, como digamos assim, um anjo normal. Mas mesmo que a gente evite essa discussão e pense que aqui é um anjo normal, o fato é que a instrumentalidade angélica não elimina a autoria divina daquilo que um anjo de Deus é convocado por Deus a realizar. Então, por exemplo, o anjo vai lá e dá um recado divino para Agar, para que Agar volte e cuide do filho dela e coloque o nome de Ismael e etc, e etc, e etc. E consola ela em relação à humilhação que ela estava passando ali naquela situação complexa toda ali na família de Abraão e etc. Beleza. Apesar de haver um anjo nesta situação, quem está fazendo isso é Deus. E assim afirma o anjo, assim reconhece Sara. Então, essa ideia de que há uma contradição entre aquilo que é feito pelo anjo, aquilo que é feito por Deus, ou ora uma coisa que é feita é dita ser feita por um anjo, ora por Deus, ela já precisa ser colocada em stand-by. Mas a gente ainda vai ler vários outros textos. Por exemplo, Gênesis 22, que é o texto, inclusive, dessa questão entre
Abraão e Isaac, também tem algumas coisas muito interessantes. Vamos dar uma olhadinha aí do verso 1 até o verso 19. E a palavra de Deus diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre uns dos montes que eu te mostrarei. Levantou, pois, Abraão de madrugada, e, tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque seu filho, ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto tu fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e lhe foram para Berseba, onde fixou residência. Perceba que o anjo brada para falar com Abraão e quem fala é Deus. E inclusive, se diz no começo que Deus é que pôs Abraão à prova e que Deus iria prover o holocausto. E agora o anjo do Senhor diz, eu te abençoarei, você não me negou o teu único filho. Inclusive revelando, mais uma vez, essa unidade entre o anjo do Senhor e o próprio Deus, Vamos dizer assim. Vamos falar um pouco mais sobre esse texto quando a gente comentar a segunda questão lá do Rodrigo Custódio. Mas a gente ainda vai avaliar um pouco essa discussão a partir de outros textos bíblicos para deixá-la ainda mais clara e explícita. Então, por exemplo, Números capítulo 20, verso 16, diz assim: Clamamos ao Senhor e ele ouviu nossa voz, e mandou o anjo e nos tirou do Egito. Legal, interessante. Agora vamos para Juízes capítulo 2, verso 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Então aqui, em Números 20, verso 16, e Juízes 2, verso 1, nós temos dois textos que atribuem ao anjo do Senhor, ao anjo, a saída do povo do Egito.
Entretanto, se você volta lá para o livro de Números, e agora você abre no capítulo 23, e você lê o verso 22, se diz assim: Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem. E quando você avança para Deuteronômio 29, e você lê o verso 25, se diz assim: Desprezaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles, quando os tirou do Egito. Então veja, aqui a palavra de Deus claramente afirma que o anjo tirou o povo da terra do Egito e que Deus tirou o povo da terra do Egito. Interessante. Vamos avançar. 2 Samuel, capítulo 24. Vamos dar uma olhadinha lá o que diz a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 24. Nós vamos ler o verso 17. E ali a palavra do Senhor diz assim: Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Então, Davi viu o anjo que feria o povo. Legal, bastante interessante. E aí vamos para 1 Crônicas, capítulo 21. Vamos dar uma olhada no verso 7. No mesmo contexto, falando da mesma história, o texto diz assim: Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. E aí o verso 16 e 17 repete a ideia de que Davi levantou os olhos, viu o anjo do Senhor, etc e tal, e feriu, né? Ele estava entre o céu e a terra com a espada desembainhada, a mão estava estendida contra Jerusalém. Aí Davi e os anciãos cobertos de pano de saco se prostraram com o rosto em terra, e Davi fala para Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz mal. O que essas ovelhas fizeram? Ah não, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigo do povo. Ou seja, aqui o próprio Davi também atribui tanto ao anjo quanto a Deus o ferir a ele, etc e tal, no contexto aí dos seus pecados, em relação a Batseba, etc, etc e etc. Veja bem, meus amados irmãos, eu, Ezequiel Gomes, não tenho problema nenhum com quem discorda da Ellen White. Para mim, isso é uma postura normal e natural, uma vez que cada um crê ou não crê no que quer, naquilo que é melhor para si, naquilo que faz sentido para si. E as pessoas são diferentes em relação a essas coisas, então em nenhum momento aqui a minha intenção nesta série em respostas ao Rodrigo é fazer uma apologia da Ellen White. Eu não sou um apologeta da Ellen White, tudo bem? Entretanto, se você disser que Ellen White é contraditória internamente, porque ora ela diz que foi o anjo que fechou a porta da Arca de Noé, e ora foi Deus que fechou a porta da Arca de Noé, você terá forçosamente que concluir que a Bíblia é um livro contraditório, pois a Bíblia também atribui a Deus o que é feito por anjo, seja um anjo comum ou o anjo do Senhor, que em tese aí é uma discussão um pouco mais complexa, talvez até a respeito da figura de Cristo no Antigo Testamento. Daí, inclusive, também tem implicações para a identificação de Cristo com Miguel e blá, blá, blá. A gente já falou muito sobre isso aqui no canal, podemos falar mais no futuro, mas o fato é que a mesma dinâmica que se verifica em Ellen White se verifica na Bíblia. Então, o encontro de Agar com o anjo do Senhor é o encontro com Deus. A voz do anjo do Senhor que fala com Abraão fala na primeira pessoa como Deus. Quem tirou o povo da terra do Egito foi o anjo, foi Deus. Quem feriu Israel em função dos pecados de Davi foi o anjo, foi Deus. E isso acontece de forma sistemática, de forma repetida, de forma irrefutável. Desta maneira,
Para Rodrigo Custódio continuar afirmando que Ellen White ensina coisas contraditórias internamente, porque ora ela fala que foi anjo, ora ela fala que foi Deus, em relação ao mesmo evento, ele vai ter que dizer o mesmo em relação à Bíblia. Porque se ele tentar explicar os textos bíblicos de maneira a dizer que não há contradição entre você afirmar que um determinado evento foi feito por anjo e foi feito por Deus, porque, inclusive, vamos dizer assim, o anjo de Deus foi enviado por Deus para fazer aquilo que Deus mandou fazer, e no final das contas o anjo fez, Deus fez. Então, por exemplo, Deus manda um anjo para livrar você de um assalto. Quem livrou você? Foi Deus, através do anjo. Então não existe uma contradição aqui, ok? Mas caso Rodrigo Custódio, no seu afã de encontrar contradições em Ellen White, queira manter essas imbecilidades de que Ellen White está sendo autocontraditória e blá blá blá, aí vai ter que falar a mesma coisa em relação à Bíblia, né? Porque se isso é suficiente para dizer que tem contradição, a mesma coisa que Ellen White faz, a Bíblia também faz. Belezinha? Podemos avançar? Então, sigamos adiante. O Rodrigo, ele fala, nesse contexto, que nem precisa ser teólogo, assim, ter teologia para entender. Isso aí é lógica nível rol do berço. Que no caso Ellen White estava sendo contraditória, né? Para dizer que o anjo fechou a porta da arca e depois foi Deus que fechou a arca. Então também não precisa nem fazer teologia para entender aqui que a Bíblia é contraditória, né, Rodrigão? Mas aí ele traz uma outra questão que, inclusive, eu nunca vi assim, muita gente trazendo nos embates apologéticos, tá? Aí fica a menção honrosa, a criatividade do Rodrigo para falar idiotice. Aí ele fala assim, você sabia que Ellen White ensina que foi Satanás que livrou Isaac da morte lá no Monte Carmelo, no Monte do Deus Proverá? Ellen White fala que sim, lá no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 273. Mas repense, onde é que está isso na Bíblia? Você pode ir de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, ler a Bíblia inteira, e você não encontrará nada parecido com isso. Isso saiu da cabeça da Ellen White. Eu não vou dizer nem que é contradição. Isso aí já é logo heresia. E cria uma situação absurda. Deus manda Abraão matar Isaac e depois manda Satanás ir lá parar a mão de Abraão para que ele não matasse Isaac. E os adventistas, é isso aí, ó, que eles dizem que a Ellen White é o espírito de profecia. Olha aí as besteiras que os adventistas pensam que foram escritos, enviados por Deus. Ok, beleza. Vamos lá bater um papo a esse respeito. Bom, eu tenho aqui nas minhas mãos uma cópia do texto do livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 273 e 274. Tudo bem? Vou ler aqui, acho que 2 ou 3 parágrafos para vocês e vou comentar algumas questões, tudo bem? Ellen White comentando a primeira tentação de Mateus capítulo 4, quando Satanás aparece ali para dizer para Jesus transformar as pedras em pães. Então, comentando esta tentação de Jesus, Ellen White escreve assim: Satanás disse a Cristo que devia apenas colocar os pés na vereda salpicada de sangue, mas não palmilhá-la. Como Abraão, Jesus foi provado para mostrar sua obediência perfeita. Afirmou ele, Satanás, também, ser o anjo que detivera a mão de Abraão ao levantar o cutelo para sacrificar Isaque, e que viera agora para lhe salvar a vida. Que não era preciso que suportasse a penosa fome e a ela sucumbisse. Ele o ajudaria a levar a termo uma parte da obra do plano da salvação. O Filho de Deus volveu-se de todas essas astuciosas tentações e ficou firme em seu propósito de levar a termo, em todos os pormenores, no espírito e mesmo na letra,
o plano que for elaborado para a redenção da raça caída. Na continuação desse texto, inclusive, Ellen White ela fala umas coisas assim muito interessantes, que Satanás inclusive pretendia que Jesus estava desfigurado, estava muito magro, e que inclusive Satanás sugeriu a Cristo que ele, Cristo, era o anjo caído do céu, etc. Questões assim bastante interessantes. E o Rodrigo Custódio pretende que isso tudo implique, primeiro, que Ellen White cria que foi Satanás que impediu Abraão de matar Isaac, que isso é uma cena ridícula e etc. Mas veja, não é nada disso que a Ellen White de fato escreveu. O que de fato a Ellen White está descrevendo aqui, basicamente é o seguinte. Na visão de Ellen White, quando Cristo vai para o deserto, ele está dando, depois do seu batismo, o primeiro passo decidido rumo à cruz. E agora ele vai desfazer aquilo que Adão fez. Então, o que aconteceu? Adão e Eva caíram em pecado em função de uma tentação que tinha que ver com comida, comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. E Satanás pintou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal como algo desejável a se comer para se ganhar um novo status, uma nova condição de vida e ser como Deus e aquela tentação toda. Então, quando Cristo vai para o deserto jejuar os 40 dias, ele agora vai desfazer o que Adão e Eva fizeram. E agora Satanás vai vir para Jesus com tentações similares àquela que ele veio contra Adão e Eva. Tudo bem? Mas, para Cristo desfazer a obra de Adão e Eva, ele não poderia ceder às tentações de Satanás, ele precisaria palmilhar aquele caminho que lhe conduziria à cruz, que unicamente poderia redimir o mundo todo do pecado, da morte, né, das garras de Satanás. Tudo bem? Ok. E aí, nesse aspecto, o que a Ellen White descreve? A Ellen White descreve que Satanás, quando iniciou as suas tentações e foi dizer para Cristo que ele deveria transformar aquelas pedras em pães, como quem fizesse um milagre em favor de si mesmo, aliviasse a sua própria fome, porque era legítimo que ele assim usasse o seu poder para alimentar a si mesmo, como uma coisa egoísta e etc. E para conseguir isso, Satanás tentou enganar Jesus, né? E óbvio que aqui está implicada uma questão bastante complexa, né? Satanás não sabia que Jesus era o próprio onisciente. Como poderia pretender enganá-lo? Seja como for, independentemente do relato da Ellen White, o fato é que Satanás tentou a Cristo, no relato bíblico, certo? Com as tentações lá descritas em Mateus capítulo 4 e nos outros evangelhos. E aqui Ellen White está simplesmente dando um relato alternativo, que sim, é fato, não está descrito na Bíblia, e por esta mesma razão não é regra nem de fé, nem de doutrina, nem de prática. Então, se você, por qualquer razão, discordar aqui ou ter algum ceticismo se de fato Ellen White está descrevendo algo que aconteceu ou não, você não nega a palavra de Deus ou nada relevante à sua fé e à sua salvação por ter essa dúvida, por ter mesmo a convicção de que isso aqui nunca aconteceu. Porque isso aqui não é regra de fé, doutrina e prática, tudo bem? Mas o fato é que o texto é curioso, e aí Satanás, ele, em tese, na visão da Ellen White, ele quis dizer assim, olha, Jesus, você demonstrou que você está disposto a morrer pela humanidade, legal, mas olha, isso aí pode ser meio que parecido com Abraão e Isaac, né? Que, olha, Abraão também estava disposto a sacrificar Isaac, Isaac também estava disposto a morrer, mas não precisava morrer de verdade, né?
Isso aí era só para ver se você ia. Agora que a gente viu que você está aqui no deserto passando fome por 40 dias, a gente já percebeu que você quer fazer as coisas corretas, então agora você transforma essas pedras em pães para você não morrer, não derramar o seu sangue em favor da humanidade. E assim tá tudo certo, porque eu sou o anjo que impediu Abraão de matar Isaac, e Deus me enviou aqui para vir falar com você, para você também alimentar a si mesmo, você deixar esse negócio de morrer para lá e etc. Ok. Em nenhum momento Ellen White diz que ela acreditava que Satanás foi o anjo que segurou a mão de Abraão, que deu a ordem para Abraão não matar Isaac. O que ela está dizendo é que Satanás tentou enganar Jesus com essa perspectiva que sim, é absurda, ilógica, falsa, equivocada, mas que é natural do diabo como um mentiroso. Então, Satanás estava mentindo para Jesus, na visão da Ellen White, pretendendo ser aquele que impediu Abraão de matar Isaac, e que agora estava ali a mando de Deus para impedir que Jesus morresse pela humanidade, e isso fazia parte da tentação de Jesus. Ezequiel Gomes, eu quero ver você defender essa heresia. Primeiro que eu já falei que eu não defendo as questões da Ellen White, até porque não é regra de fé, doutrina e prática. E volto a repetir, não tem nenhum problema que alguém tenha ceticismo ou descrença em relação a esse tipo de relato. Entretanto, isso não pode ser afirmado como heresia, nem como contradição à Bíblia. Veja, por exemplo, algumas questões interessantes. Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. O último verso do Evangelho é o verso 25. E ali João escreve uma coisa muito curiosa, e que diz assim: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. O que João está falando aqui? Que a descrição do Evangelho em relação às coisas que Jesus fez, ensinou e etc., é uma descrição limitada diante de tudo aquilo que Jesus fez. Então não se deve supor que a revelação bíblica seja exaustiva naquilo que trata da narrativa de tudo aquilo que Jesus é, de tudo aquilo que Jesus fez. Ok? Sendo assim, temos base bíblica para afirmar que a palavra de Deus não é exaustiva nesses aspectos. E muitas coisas que Jesus fez não estão relatadas no texto bíblico que está aqui canonizado e etc e tal, beleza? Sendo assim, pode ser, hipoteticamente, teoricamente, que uma das coisas que Jesus fez e que não estão descritas no Evangelho tenha sido enfrentar uma tentação de Satanás com esse papo idiota de dele ter sido Satanás, o anjo que impediu Abraão de matar Isaac, como se agora Jesus tivesse que desistir de morrer, que já estava suficiente só ele ter demonstrado a iniciativa primeira, ele não precisa ir até o fim. Igual Abraão não precisou matar Isaac de fato até o fim, só precisou demonstrar a intenção real na primeira instância, sem levar a cabo de fato a morte de Isaac. Ok, em tese é possível que essa seja uma das coisas que Jesus fez e não está relatada no Evangelho, e aí, por alguma razão, Deus revelou isso a Ellen White. Claro, se você quiser crer que isso não é uma revelação, que isso é um plágio, que isso é um absurdo, que isso é falso e blá blá blá, é um direito seu. E aqui ninguém vai tentar te convencer do contrário, mas o fato é que, por isso não estar escrito na Bíblia, isso não pode ser acusado de ser uma heresia e uma contradição e blá blá blá. Pode ser simplesmente um relato de algo que aconteceu e que não foi relatado na Bíblia. Tudo bem? E também é fato que, teoricamente, hipoteticamente, pode ser um relato falso. Inclusive, por isso, isso não é regra de fé, doutrina e prática. Não é uma revelação divina, bíblica.
É simplesmente uma questão da Ellen White. Como a própria Ellen White ensinou que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, esse tipo de relato, como todos os demais textos da Ellen White, não configuram regra de fé, doutrina e prática. Beleza? Entretanto, eu gostaria de terminar esse vídeo com uma terceira e última questão que está implicada nessas discussões todas, que tem que ver um pouco assim com esse ponto que o Rodrigo levantou. Então, olha só, você pode ir de cabo a rabo na Bíblia, você não vai encontrar essa narrativa da Ellen White na Bíblia, então isso é uma contradição, isso é uma heresia. Beleza, legal. Vamos voltar um pouco no tempo na história cristã, até o momento em que o apóstolo Paulo não tivesse escrito nenhuma palavra no Novo Testamento. Que Lucas não tivesse escrito nem o Evangelho, nem o livro de Atos. E só o que existia naquele momento da história era o que nós chamamos hoje de Bíblia Hebraica ou Antigo Testamento. Tudo bem? Então, naquele momento só existia o Antigo Testamento. E aí, a gente agora abre a nossa Bíblia em Atos capítulo 7, verso 53, e nós voltamos ao tempo em que Estevão está diante ali daqueles que vão apedrejá-lo, inclusive de Saulo, colocam ali as vestes de Estevão aos pés de Saulo. E nesse momento da história, o texto do livro de Atos ainda não está escrito, tá? O livro vai ser escrito muitos anos depois de que o relato já tinha passado. Então a gente volta até aquele momento histórico e a gente ouve Estevão falar assim: vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Então aqui Estevão está dizendo que o Sinédrio, essas pessoas aqui que estavam matando ele, não guardavam a lei, mesmo tendo recebido a lei por ministério de anjos. Mais tarde, em Gálatas capítulo 3, Paulo revela que Estevão o convenceu desta ideia. E aqui, em Gálatas 3,19, o próprio apóstolo Paulo escreve assim: qual a razão de ser da lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ok, beleza. Aqui nós temos dois textos do Novo Testamento falando que a lei de Deus foi promulgada por anjos, proclamada por meio de anjos. Ok. Entretanto, eu pego aqui a minha Bíblia e abro aqui em Gênesis capítulo 1, e depois eu dou um salto até Malaquias capítulo 4. Segundo a ordem canônica aqui da minha Bíblia, consiste no Antigo Testamento inteiro. Tudo bem? Estou aqui na minha mão, ó, o Antigo Testamento inteiro. Né? Esse monte de páginas aqui, que aqui na minha Bíblia dá 1207 páginas. Tudo bem? Olha aí, o Antigo Testamento inteiro para vocês. Não existe nenhuma passagem do Antigo Testamento que atribui a anjos a proclamação da lei de Deus. Se nós fôssemos usar a lógica do Rodrigo Custódio para a relação entre Antigo e Novo Testamento, então o Novo Testamento estaria falando o que não diz o Antigo Testamento. Dessa maneira, existiria uma contradição ou uma heresia no Antigo Testamento em relação à revelação anterior. A lei dada a Israel
é sempre na Bíblia atribuída a Deus, não aos anjos. Mas chega lá no Novo Testamento, se atribui aos anjos e não tem referência bíblica nenhuma para esta ideia. Caso, então, a lógica do Rodrigo Custódio para falar mal da Ellen White devesse ser levada a sério, nós deveríamos pressupor, então, que o Novo Testamento é herético, contraditório em relação ao Antigo Testamento e fim da história. Porque diz uma coisa que não estava dito lá na Revelação. Rodrigo Custódio é uma absoluta piada. E eu digo isso não por ele, sei lá, ter tido uma experiência ruim dentro do adventismo e ter saído da igreja e agora pretender ter um ministério que fala mal da igreja e blá blá blá. Eu também falo mal da igreja em vários aspectos, apesar de nunca ter saído da igreja. E eu respeito perfeitamente aquelas pessoas que, de alguma maneira, como o Rodrigo, talvez possam ter se sentido enganados pela igreja em relação a aspectos da administração, da teologia, da Ellen White, seja da história, do que for, e que querem sacudir de si o jugo adventista. Eu não tenho problema com essas pessoas e jamais tentaria convencer essas pessoas de serem adventistas se elas estão, vamos dizer assim, firmes na ideia de que elas não querem ser adventistas. Para mim isso não afeta em nada, nem a mim, nem a elas mesmas em termos de salvação, caso tenham fé genuína em Cristo, vamos dizer assim. Todavia, o problema real em relação ao Rodrigo é a absoluta ausência de coerência lógica entre a forma como ele trata os escritos da Ellen White. Que se você fizer da mesma forma que ele faz com a Bíblia, pronto, é só contradição, é só heresia e etc e tal. E não adianta espernear, porque o ponto aqui não é equiparar a revelação bíblica com supostas revelações a Ellen White. O ponto não é esse, o ponto é, por exemplo, se você quer atribuir contradição ao fato de que uma mesma cena é atribuída a anjo e a Deus, você vai ter que atribuir contradição à Bíblia, ponto. Se você quer atribuir heresia, porque um texto não diz o que o outro diz, aliás, um texto diz o que o outro não diz, então, por exemplo, a Ellen White diz que Satanás afirmou ser o anjo que impediu Abraão de matar Isaac. Se isso é heresia, porque a Bíblia não afirma isso, então o Novo Testamento é herético por afirmar um monte de coisa que o Antigo Testamento não afirma dentro dessa relação. Se um judeu então viesse argumentar junto com o Rodrigo Custódio e dizer isso para ele não poderia apontar nenhuma escapatória desta lógica, que é a lógica que ele mesmo usa para falar mal da Ellen White. Agora, é o judeu que está usando para falar mal do Novo Testamento. E não adianta passar pano para a Bíblia, seja Antigo ou Novo Testamento, nas mesmas questões em que se usa para dizer que Ellen White é falsa profeta, é contraditória, é herética e ponto final. Porque aí não haverá nenhuma coerência lógica. E aí eu tenho um problema com isso. Tudo bem? Fica claro para vocês aqui as questões? Rodrigo Custódio é uma absoluta piada e continuará a ser desmascarado no futuro. Um abraço.